Deixa eu chamar Leandro Fortes para comentar aqui com a gente um pouquinho do que está sendo, então, esse momento de Bolsonaro na Itália, participando do G20, agora com o início da COP26, então. Oi, Leandro, como você está? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo por aqui. Leandro, sabe o que eu fico pensando? A gente conversou sobre isso na sexta-feira, né? Sobre o que seria essa visita. E daí, assim, por pior que a gente imagina que vá ser, ele consegue nos surpreender. Essa agressão aos jornalistas, esse bolsão preparado, o próprio ataque, agora a repressão da polícia italiana contra esses manifestantes, contra Bolsonaro. Então, assim, a gente sempre espera o pior e é surpreendido. Como você está vendo tudo isso? Olha só, o que a gente pode derivar dessa história, da Itália especificamente, é de que o Bolsonaro não é só inútil e imprestável. Ele é absolutamente inútil e imprestável, né? Ele foi para lá, não teve nenhuma conversa de acordos bilaterais, não fez lobby, sei lá, para a indústria brasileira, não conversou nada. Um inútil e um imprestável. Isolado, tentou conversar com os garçons, foram até educados com ele e tal, mas não tem. Assim, todo mundo fugiu dele como foge de um leproso. Ele não teve sequer a hombridade, a coragem de fazer parte do passeio, porque certamente seria jogado, provavelmente, na Fontana de Trevi, ou apareceria de forma ridícula, escorraçado, sem ninguém falar com ele, enfim. É um sujeito completamente imprestável, que não tem nenhuma mais representatividade no mundo. O Brasil está sendo levado para o fosso junto com essa figura abjeta que é Jair Bolsonaro. Mas o problema é que se ele fosse só inútil e imprestável, as coisas se resolveriam mais fácil. Mas ele, Talita, onde ele vai, ele leva confusão, ele leva conflito, porque ele vive permanentemente na guerra e no conflito. Né? Ele não governa o país, a gente sabe disso. Ele não tem um ato de governo que possa ser lembrado, nada, zero, mas ele provoca conflito e confusão todo o tempo. Quer dizer, ele é um agente permanente, um agente do caos. E ele levou isso para a Itália. Então, onde ele anda, é o caos absoluto. Tem gente xingando ele, tem os fanáticos deles, desse bolsão que foi preparado. Então, assim, é uma figura tóxica que onde ele vai, ele causa problema. Ele causa problema de segurança, de bem-estar, enfim, ele causa problemas. É uma figura indesejada onde ele vá no mundo e no Brasil também. E aí tem, assim, é impressionante você ver como o manifestante italiano é diferente do brasileiro. Né? Aqui você vê que eles foram para a rua, levam água na cara, enfrentam a polícia. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. A esquerda brasileira precisa aprender muito com a esquerda italiana. E nessa cidade aí do bisavô dele, você sabe que essa cidade é o tal do bisavô que ele disse que lutou na Segunda Guerra Mundial sendo soldado de Hitler, que é mentira, né? O cálculo da idade não basta. Na Segunda Guerra Mundial o cara já era muito velho, jamais teria sido soldado de Hitler, já estava no Brasil há anos. É uma mentira. Ele é mentiroso. Você viu que ele foi na televisão italiana para falar essa fake news que eles mesmos criaram no Brasil, dando conta de que o Lula recebia dinheiro do narcotráfico, das Farc, da Venezuela, Maduro, Chaves. É um doente. Esses 13 minutos que ele teve com o diretor, o presidente da OMS, foram absolutamente constrangedores. E o ministro da Saúde se portando como um puxa-saco, né, dizendo que vai, eu também sou acusado de genocídio, vamos juntos para a AIA. Olha que figuras mais miseravelmente desgraçadas do que Bolsonaro e esse Queiroga em plena pandemia. Você imagina o horror que estava sentindo esse cara da OMS ao lado dessa laia, louco para que aquilo acabasse e ele pudesse se livrar daquela gente, né? Mas é isso, ele vai para lá, ele provoca confusão. Provocou em Roma, provocou em Pádua, onde ele vai passar, e vai provocar, né, e provocou nessa cidade que tem essa prefeita de extrema direita que cometeu insanidade, né, de dentro da Itália conceder o cidadão honorário para um fascista, uma figura, um energúmeno como esse presidente da República do Brasil. As imagens são muito patéticas, né, Leandro? Ele, assim, totalmente Patético. deslocado nesse local onde os líderes estão reunidos. Ele fica ali, como você colocou, vai conversar com os garçons, e daí esse tradutor que está ali ao lado dele fica traduzindo essas piadas bobas que ele faz. Olha, minha Ridículas, família ridículas. Né? italiana, dois nomes, e o tradutor fica tentando conversar. Os garçons não estão nem aí, né? Enfim, e ele tentando puxar Imagina, papo com alguém. ele fez piada com o Caçador. Olha, fiquei muito triste quando o Brasil venceu a Itália na Copa de 70. Imagina a Copa de 70, Thalita. Eu que tenho 55 anos
anos, 4 anos, as pessoas, o garçom nem sabe o que ele está falando. É um idiota completo. E é o tiozão do churrasco que faz a piada sem graça e ele mesmo ri, né? Ele faz a piada e fica dando Sim, risada. sim. Por quê? Porque está cercado de puxa-sacos como o ministro da Saúde, que fica rindo também, participando dessa palhaçada. Esse cara levou 100 pessoas na comitiva. 100 vagabundos pagos pelo Brasil na Itália, porque ele vai para a Itália para fazer turismo, porque ele não é recebido por ninguém. O premier italiano não se dignou a dar a mão para ele. É um leproso, as pessoas têm nojo dele, nojo. E ficam tirando sarro dele, claro, nas rodinhas. Ele é o famoso espalha-rodinha, né? Aquele sujeito chato que chega na festa e a rodinha se espalha, vai todo mundo embora. Porque ninguém quer essa figura podre do lado deles. Olha a cara disso. É um sujeito. É um cadáver político putrefato em praça pública. E aí gastando esse dinheiro, o Brasil com 60 milhões de pessoas passando fome, né, com 15 milhões de desempregados, com a economia no buraco, e esse cara leva 100 pessoas para gastar dias de diárias aí na Itália, gastando dinheiro, combustível da FAB. É um horror, Thalita, é um horror. Essa figura, por isso que eu falo, essa figura não pode voltar para casa depois. É preciso que nós tenhamos um direito à vingança dessa figura e dessas pessoas que estão com ele. Porque essa pessoa não pode perder a eleição e voltar para casa como se nada tivesse sido e ser candidato de novo. Esse é um criminoso. Esse cara é acusado por crimes contra a humanidade. Ele é chamado de genocida onde ele vai. Ele e os filhos dele. Ele levou o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que é vereador no Rio de Janeiro, para uma viagem na Itália, pago pelo contribuinte. Isso é uma palhaçada e criminosa. Então, assim, essas coisas têm que ir se acumulando, ser transformadas num grande processo, e esse sujeito tem que ser julgado, especificamente ele e a laia dele, a malta dele. Porque o Brasil não vai poder jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Senão, nós vamos repetir esses erros eternamente, viu, Thalita? Ô, Leandro, você comentou sobre as manifestações, né, organizadas pela esquerda ali na Itália, e que aqui no Brasil a esquerda não tem agido dessa maneira. Seria também por conta de Bolsonaro não vir a público com tanta frequência aqui no Brasil, já esperando essa reação, talvez? Porque ele tem se mantido também, ele tem criado esses bolsões de apoiadores onde quer que ele vá, durante as viagens, e não tem aparecido. Fico até pensando como vai ser no próximo ano, no eleitoral, quando ele tiver que, mais uma vez, voltar a participar de debates públicos, né? Como que vai ser? Se ele vai se internar mais 3 meses, alegando algum problema de Não, ele doença. vai uma Mas, assim, doença, com certeza. eu também acho. Mas você acha que tem a ver com isso também? Ele tem se escondido aqui no Brasil? Tem. A gente tem pouca oportunidade de fazer manifestação, Sim, mas tem, mas aparece, sim. né? Aparece a oportunidade, sim. Eu acho que a gente tem que aprender com a esquerda. A esquerda italiana é muito forte. O Partido Comunista Italiano já chegou a ter 1 milhão de filiados na Itália por muitos anos. Depois como no resto do mundo, né, depois do fim da União Soviética, real esvaneceu-se, mas a esquerda italiana é muito forte. Eles têm esse hábito, têm essa cultura de assim importar um pouco. Agora, assim, a gente está tratando com um fato novo. A própria agressão aos jornalistas é nova. Sim. O Globo, o cara do Globo que levou porrada, nosso amigo já viu o Chad do UOL. Essas pessoas não estavam acostumadas a falar todas as barbaridades, não digo o Jamil, nem especificamente o repórter, mas esses veículos fazem barbaridade contra o Lula, o PT, a Dilma no Brasil há muitos anos, mas nunca foram agredidos. Eles agora estão Sim. experimentando o sabor de usar essa metodologia, mas com fascistas. E aí estão apanhando. Estão recebendo, na verdade, né, simbolicamente, o que merecem esses veículos. Mas seria importante que quem apanhasse fossem os donos, não os repórteres, que são trabalhadores, que estão lá na ponta trabalhando. Mas a posição dúbia desses veículos de comunicação, que falam dos maus modos do Bolsonaro, mas a Guedes vai colocar a vida desses repórteres em perigo. Isso aí foi só um aperitivo. Você imagina na campanha eleitoral o Bolsonaro cercado de fanáticos, perdendo a eleição, diz só qualquer coisa, e vai um repórter lá fazer uma pergunta, vai levar uma faca, vai levar um tiro, vai levar um soco inglês no rosto, porque vai estar tratando com fascistas, com nazistas.
Então, assim, a imprensa, em vez de tomar uma posição heróica, olha, tudo bem, não é, assim, não quer, não somos anti-esquerdistas, anticomunistas, mas tem uma questão muito maior em jogo, que é derrubar um fascista, mas eles não fazem isso. Não fazem isso. Não deram a menor trela, os repórteres deles apanham e eles não ficam indignados. Então anota ali, uma notinha aqui lá e tal, e continuam puxando Paulo Guedes e buscando a agenda econômica do governo. Eles não estão na oposição. Eles só seriam a reação de fato se forem. É que nem esses partidos que querem subir nos palanques da esquerda nas manifestações, mas no Congresso continuam votando com o governo. Isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Então é preciso sair de cima desse muro. No dia que todo mundo sair de cima desse muro e falar assim, o Bolsonaro é inimigo, aí sim a gente vai ter uma reação correta em relação a tudo isso que está acontecendo, Thalita. Você, inclusive, acredita que nada muda com o retorno de Bolsonaro aqui para o Brasil? Nada, nada, absolutamente nada. Zero. Zero. É capaz até desse repórter do Globo levar uma chamada, ó, porra, mas você tá mole, sabe que os caras são violentos, né? É capaz de acontecer isso, a gente sabe que é muito capaz de acontecer isso, né? Não vai Sim. acontecer nada, porque ele ainda tem o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, trabalhando para ele, ainda tem o Augusto Aras na PGR trabalhando para ele ainda tem as canetas na mão para fazer os seus decretos de sigilo de 100 anos, das suas ações de cartão corporativo, de vacinação, de tudo, enfim. As coisas continuam como antes no quartel de Abrantes. Até a inscrição da filha dele no colégio militar também ele lacrou o sigilo de Fraudulenta. 100 anos. É, Lacrou para furou, ninguém saber como foi o processo. Pois furou a tudo, fila. tudo Eu entra fui, em. eu fui do Colégio Militar de Salvador. Em 1977, eu entrei no Colégio Militar de Salvador, um concurso dificílimo. Tinha que estudar muito, as crianças têm que estudar muito para conseguir uma vaga no colégio militar. Muito. E ainda mais eu que não era filho de militar, filho de civil, que aí os filhos de militares têm direito às primeiras vagas, depois vem os filhos de civis. Então, assim, é filha do presidente e fura fila. O filho da Carla Zambelli, a deputada do PSL aí de São Paulo, também furou fila. Eles estão desmoralizando todas as instituições e, principalmente, estão desmoralizando as Forças Armadas, Thalita.